O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas de correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite, ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai deste homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos passando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, recordamos a memória de São João Bosco. O dia de São João Bosco foi ontem, domingo, mas nós aqui de Cuiabá, que estamos tão ligados a São João Bosco pela história de nossa evangelização, queremos fazer essa missa votiva para não deixar passar em branco toda a nossa gratidão, nossa devoção, nossa confiança nesse protetor celeste, São João Bosco. Cuiabá teve uma história de evangelização um pouco desastrada. A nossa cidade, que tem 300 anos de existência, ela inicialmente foi evangelizada por uma primeira onda de missionários jesuítas. Depois, com a extinção da Companhia de Jesus, vieram os franciscanos. E depois veio um período em que o clero diocesano começou a se firmar, lá no século XIX. Mas o que aconteceu é que veio a Guerra do Paraguai. E com a Guerra do Paraguai,
os ex-combatentes da Guerra do Paraguai, retornaram para Cuiabá e retornaram contaminados de varíola. Na linguagem popular, eles estavam com bexiga, por causa das bolhas que a varíola cria na pessoa. Então eles voltaram do Paraguai bexiguentos e assim contaminaram toda a cidade. Pela contaminação depois da Guerra do Paraguai, metade da população de Cuiabá morreu. Hoje nós estamos, digamos assim, preocupados, não sem razão, mas todos preocupados com a pandemia do Covid, etc. Mas imagine uma pandemia, ou uma epidemia, no caso aqui, porque foi na nossa região, uma epidemia que matasse metade da população da cidade. Os cuiabanos conhecem, os antigos cuiabanos conhecem uma região da nossa cidade, hoje lá para o lado do Goiabeiras, né? Que é historicamente conhecida de Caicai. No cemitério do Caicai foram sepultados milhares e milhares de pessoas. E com isso também foram sepultados os nossos padres. Não somente morreram os leigos, morreram os padres. E os poucos padres que ficaram não tinham vida muito exemplar. Infelizmente, havia padres com mulheres e filhos, e com a proclamação da República, essas falsas vocações também desapareceram, porque durante a monarquia o clero era funcionário do Estado e, portanto, recebia o sustentamento do Estado. Proclamada a República, não havia mais a fonte de renda e muitos desses falsos vocacionados deixaram o sacerdócio. Outros morreram de velhice e assim Cuiabá ficou à míngua, sem clero, sem quem nos evangelizasse, sem quem nos desse Jesus. Então o nosso segundo bispo, aquele que seria depois o primeiro arcebispo de Cuiabá, Dom Carlos Luiz d'Amour, escreveu para Dom Bosco. Ele ouviu falar desta jovem congregação que tinha sido fundada lá na Itália, cheia de vocações valorosas, missionários. Escreveu para Dom Bosco pedindo que Dom Bosco enviasse missionários aqui para Cuiabá. Dom Bosco respondeu a Dom Carlos e nós tínhamos até pouco tempo a carta autógrafa de Dom Bosco, assinada pelo próprio Dom Bosco, São João Bosco, ao nosso bispo Dom Carlos Luiz d'Amour. Essa carta depois, a pedido da congregação salesiana, foi enviada para Roma, porque a congregação fez lá um grande arquivo de todas as cartas de Dom Bosco, não é? Então, essa carta foi enviada para Roma, mas eu me lembro ainda, como seminarista, jovem seminarista, de ter visto esta carta, não é? No nosso arquivo. E assim, São João Bosco prometia a Dom Carlos que iria enviar missionários. Ele não pôde cumprir essa promessa em vida, mas sendo um grande santo, cumpriu lá do céu. E o seu sucessor, Dom Rua, enviou os primeiros missionários salesianos para Cuiabá. Se instalaram numa chácara que ficava meio fora da cidade. Vocês vão rir, mas essa chácara hoje é o Colégio São Gonçalo. Naquela época era meio fora da cidade, porque entre a cidade e o porto, onde hoje é a Avenida 15 de Novembro, o que tinha ali era nada ou quase nada, era já os arrebaldes da cidade.
e começaram o trabalho de evangelização. Durante todo o século XX, nós devemos a nossa fé, a nossa evangelização aos filhos de São João Bosco. Não exclusivamente, mas quase que exclusivamente. Havia sim uma paróquia confiada aos franciscanos, que era a paróquia da Boa Morte, uma paróquia confiada aos jesuítas, a paróquia de São Benedito e o Rosário, mas as outras paróquias nossas estavam com os filhos de São João Bosco. A nossa catedral era cuidada pelos salesianos, o nosso seminário era cuidado pelos salesianos. A paróquia São Gonçalo do Porto, a paróquia de Nossa Senhora da Guia do Cochipó, a paróquia Nossa Senhora da Guia aqui da Várzea Grande, da qual nós fazíamos parte, tudo isso estava nas mãos dos filhos de São João Bosco, e foi a nossa paróquia iniciada, a paróquia Cristo Rei, iniciada pelos salesianos. Há quase 60 anos atrás, um padre salesiano, Padre Antônio Colucci, caminhando aqui por esses terrenos onde nós hoje estamos, viu um grupo de jovens, rapazes, jogando bola. E com um espírito apostólico, ele não viu rapazes jogando bola, ele viu almas que precisavam ser salvas. E não teve nenhum respeito humano, nenhuma dificuldade de ir até aquele grupo de rapazes e perguntar se eles não queriam aula de catecismo. E assim começou um pequeno oratório. Oratório esse que depois se transferiu para o Seminário Cristo Rei, e eu ainda, como seminarista, conheci esse oratório e ajudei nesse oratório, que todos os finais de semana se reunia lá no seminário. Jogo de bola, os filminhos, slides que eram passados para os rapazes, pequenas noções de catecismo, e assim nós fomos evangelizados, e assim começou a nossa paróquia. Há pouco mais de 50 anos atrás, então, o nosso arcebispo, Dom Orlando Chaves, erigiu a paróquia Cristo Rei e nos deu como copadroeira Nossa Senhora Auxiliadora, a Virgem de Dom Bosco. É ela que cuida de nós. Nós, aqui na paróquia Cristo Rei, podemos dizer aquilo que Dom Bosco dizia da sua congregação salesiana: foi ela quem tudo fez. Foi ela quem tudo fez. Foi Nossa Senhora Auxílio dos cristãos, Nossa Senhora Auxiliadora, protetora de nossas famílias, protetora de nossa paróquia, protetora de nossa arquidiocese. Meus queridos, esta história de evangelização do século XX é também, me permitam dizer, a história da minha evangelização. Eu devo, sem dúvida nenhuma, aos salesianos a salvação da minha alma. Se um dia eu chegar no céu, eu devo me ajoelhar aos pés de São João Bosco e agradecer, porque ele fez a congregação salesiana, porque eles me transmitiram a fé e porque foi deles que eu recebi a minha vocação sacerdotal. Com muita alegria eu sou ex-aluno salesiano, cooperador salesiano, parte da família salesiana, e devo um preito de gratidão enorme a São João Bosco pela minha salvação eterna. Foi com os salesianos
que eu aprendi aquilo que para São João Bosco era o mais importante no seu projeto educativo: amar Jesus na Santíssima Eucaristia. Dom Bosco dizia: quereis receber muitas graças? Visitai frequentemente o Santíssimo Sacramento. Quereis receber poucas graças? Visitai raramente o Santíssimo Sacramento. Quereis livrar-vos do diabo e garantir a vossa salvação eterna? Fazei boas comunhões. Boas comunhões. Quando eu era pequeno, morava lá em Cuiabá, na Avenida Marechal Deodoro. Todos os domingos acompanhava a minha avó até a missa no Colégio das Filhas de Maria Auxiliadora, Colégio Coração de Jesus. E ali eu fui coroinha pela primeira vez. Ali eu me confessava e confessava com frequência, porque antes da missa, o padre José Crevacore, a quem eu tenho uma gratidão imensa, ouvia confissões. E eu me confessava, e eu comungava. Fazei boas comunhões. Boa comunhão quer dizer isso. Uma comunhão bem confessado, em estado de graça. Nada de entrar na fila da comunhão em pecado. E uma vez que você comungou, se deter um momento em ação de graças. Estar com Jesus. Comungar bem é a certeza da salvação da nossa alma. Esse é o legado de São João Bosco para nós. Por isso essa Santa Missa é uma missa de grande louvor e gratidão a Deus. Não esqueçamos: Misericordias Domini in aeternum cantabo. Cantarei para sempre as misericórdias do Senhor. Vamos nos colocar nesta presença de Deus bondoso, misericordioso, que na sua altíssima providência, na sua santíssima providência, nos deu esta genealogia. Se a Bíblia gasta tantas páginas e tempo para descrever genealogias físicas, biológicas, como não gastar tempo para agradecer a Deus, para louvar a Deus pela genealogia espiritual, por nós termos recebido tanto das mãos de Deus. Então, mesmo que você não tenha tido nenhum contato com a congregação salesiana, com os filhos de São João Bosco, se você está aqui, faz parte da nossa arquidiocese, saiba, São João Bosco faz parte da sua genealogia. Você deve a ele muita coisa. Saiba disso. Mesmo que você não tenha tido contato direto, a nossa fé, gente, não brota do nada. A nossa fé vem de algum lugar. A nossa fé veio de alguém que um dia deixou os seus pais. Eu conheci ainda muito desses velhos missionários salesianos que saíram da Itália, ainda menor de idade, com 15, 16 anos, para vir fazer aqui toda a formação em Cuiabá. Eles se despediram dos pais, dizendo: papai, mamãe, nós nos veremos no céu. Porque eles sabiam que iriam atravessar o oceano e iriam se embrenhar num dos lugares mais inacessíveis. Nas cartas que os salesianos escreviam para motivar os benfeitores na Europa, eles descreviam a cidade de Cuiabá da seguinte maneira: no fim do mundo
tem um rio. No fim do rio tem um buraco. No buraco tem uma cidade chamada Cuiabá. Eles vieram se emburacar aqui para salvar as nossas almas, se despedindo dos seus pais para sempre. Você já se colocou nessa posição? Já pensou o que quer dizer papai e mamãe, nos veremos no céu? Esses santos missionários salesianos foram fazer a formação no Seminário da Conceição, lá ao lado da rádio difusora Bom Jesus, que agora mudou o nome, não é mais difusora, é Bom Jesus, Rádio Bom Jesus, FM. Eles foram fazer o seu tempo de formação no seminário. Um dia o inspetor chegou, viu aqueles meninos e interrompeu o ano letivo. Colocou todos em cima de um caminhão, na parte de trás do caminhão, e mandou para as missões indígenas para comerem, porque eles estavam passando fome aqui em Cuiabá. Nas missões indígenas tinha lavoura, tinha comida. Imagine esses pequenos italianinhos que passaram anos e anos sem ver um tomate, porque não tinha em Cuiabá. Só comendo mandioca, peixe e passando bastante fome. Assim eles se formaram, assim eles deram a vida, e assim eles trabalharam incansavelmente. Eu conheci muitos desses velhos missionários e com que alegria eles deram a vida. Nunca vi nenhum deles deprimido, nunca vi nenhum deles reclamar que estava com excesso de trabalho, nunca vi nenhum deles cabisbaixos, sempre com aquela alegria característica dos filhos de São João Bosco, naquela familiaridade, naquela certeza de que tem um céu imenso. São João Bosco prometeu para os seus filhos bastante comida, bastante trabalho e um pedaço de paraíso. Então vamos lá. Se nós temos o que comer, se nós temos trabalho para fazer, vamos lá. Tem um pedaço de paraíso esperando por nós. Que São João Bosco e Nossa Senhora Auxiliadora interceda por nós no céu. Hoje, grande gratidão, grande gratidão pelos filhos e filhas de São João Bosco.